Muitos me acompanham há algum tempo e eu sempre falo a respeito dos tempos de Deus, certo? Muitos conhecem algumas palavras, né? Leem as minhas palavras a respeito dos tempos, das estações. Mas hoje eu quero falar a respeito do modo. Eu quero trazer algo poderoso a respeito do modo de Deus. Daqui a pouco eu vou entrar nisso, você vai entender onde eu quero chegar. Mas eu quero compartilhar algo poderoso a respeito do modo. Em Eclesiastes 8, verso 5, diz que o sábio discernirá tanto o tempo, ou seja, ele discernirá as estações, os momentos oportunos, o tempo certo para todas as coisas, mas não só isso. O sábio discernirá o modo. E essa palavra modo no original é mishpat, que significa julgamento ou justiça, ordenação. Ou seja, no mundo espiritual, no reino de Deus, existe um procedimento legal para todas as coisas. Existe um protocolo para todas as coisas. Existe um padrão de justiça, ok? E aí eu quero falar para vocês que as coisas, elas antes são decididas numa esfera mais elevada. Tudo que diz respeito ao planeta Terra, tudo que diz respeito à sua própria vida, tudo que diz respeito ao teu ministério, à tua família, tudo que diz respeito aos seres humanos, antes é definido, é decidido, é julgado, é estabelecido numa esfera mais elevada, ok? E essa esfera são as cortes celestiais, são as cortes dos céus. Existe um local, um ambiente espiritual mais elevado de deliberações, aonde decisões são tomadas, aonde determinações são estabelecidas, aonde decretos celestiais são liberados, ok? E para que você ande na terra da maneira correta, você precisa estar alinhado com esses protocolos do céu. Você precisa estar alinhados com essa justiça do Senhor, ok? Me faça saber se você está entendendo. Isso aí, cortes celestiais. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero contar um exemplo bíblico. Em 1 Reis, capítulo 20. Primeira Reis, capítulo 20. Primeira Reis 22. Olha só, um dos textos mais intrigantes das Escrituras. Verso 19. Primeira Reis 22, 19. Olha só esse texto. Micaías, um profeta, continuou: Todavia, ouça a palavra de Adonai. Eu vi Adonai sentado em seu trono, rodeado de todo o seu exército celestial à sua direita e à sua esquerda.
Adonai perguntou: quem enganará Acabe para atacar Ramote-Gileade e ali morrer? Um dos que o rodeavam disse: faça isto. Outro disse: faça aquilo. Então um espírito foi, apresentou-se diante de Adonai e disse: eu irei. Adonai perguntou: como? E ele respondeu: eu irei e serei um espírito enganador nos lábios de todos os profetas do rei. Disse Adonai: você será bem-sucedido quando o enganar. Vá e faça isso. Então, naquela hora, Adonai pôs um espírito de engano nos lábios de todos os seus profetas. Adonai já tinha decretado a sua desgraça. Olha só que texto impressionante, irmãos. Nesse texto, o que acontece? O rei Acabe reina sobre Israel e o rei Josafá reina sobre Judá. Shalom, meu amigo Paulo. Seja bem-vindo. E Acabe, ele chama Josafá e fala: Josafá, me ajuda para que eu vá para a guerra e retome a cidade de Ramote-Gileade. E Josafá, ele concorda e ele fala: ok, eu vou com você, porém, somente se você chamar os profetas para que consultemos a palavra do Senhor. E nesse momento, se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver que haviam ali 400 profetas. O texto diz que estava Acabe sentado no trono e Josafá no outro trono, os dois assentados como reis, e os 400 profetas estavam diante deles profetizando. E o texto fala que todos profetizavam a mesma coisa. E eles diziam o seguinte: Acabe, vá para a guerra, lute contra o rei da Síria e você vai prevalecer, você vai ter a vitória. Versículo 12. Todos os profetas profetizaram o mesmo. Vão e ataquem Ramote-Gileade. Vocês serão vitoriosos, pois Adonai a entregará nas mãos do rei. Todos profetizavam isso. Podem ir, vão para a guerra, porque o Senhor vai dar a vitória para vocês, o Senhor vai dar, Adonai vai dar a vocês Ramote-Gileade. Shalom Deleia, a paz. Porém, Josafá falou assim: não tem mais nenhum profeta do Senhor para que nós consultemos? E aí o rei Acabe diz assim: tem mais um. Nós somos dessa linhagem aí, Tiago. De Micaías, né? Tem mais um. E aí Acabe fala assim: porém, esse profeta, ele nunca profetiza algo bom a meu respeito. Ele sempre fala algo ruim, algo negativo a meu respeito. E aí Josafá fala: chama ele, nós precisamos escutá-lo. Quando esse profeta Micaías ele surge, o rei pergunta: Micaías, nós devemos atacar Ramote-Gileade ou esperar? E aí Micaías responde. Só que repare, ele responde de forma irônica. Ele fala assim: vai e terá sucesso, pois Adonai entregará a cidade nas mãos do rei.
Ele fala a mesma coisa que os outros 400 profetas. Mas ele estava sendo irônico. Tanto é que o rei fala, né? Quantas vezes tenho que adverti-lo de não me falar outra coisa senão a verdade? Ele percebeu que Micaías não estava falando a verdade. E aí vem o versículo que eu iniciei lendo. O que acontece aqui? Aqui que é importante, irmãos. Muito importante. Micaías então fala a verdade. E olha o que ele diz. Ele fala o seguinte: ok, rei Acabe, você quer saber a verdade? Eu vou te contar a verdade. Eu sou um vidente, um profeta vidente. E eu vou te contar a verdade. Eu vi. Deus me mostrou o mundo espiritual. E eu vou te falar o que eu vi. E aí ele começa a falar: eu vi o Senhor no seu trono. Ou seja, irmãos, ele viu esse local que eu comecei a falar no início da live. Ele viu o local aonde aconteciam as deliberações. Ele viu o local aonde as coisas eram julgadas. Aonde as coisas eram determinadas. E o Senhor revelou para ele o que aconteceu antecipadamente nesse local, antes do que estava acontecendo na terra. E aí ele diz o seguinte: eu vi o Senhor e o Senhor já estava decidido. O Senhor iria destruir Acabe. Já havia sido determinado, já havia sido estabelecido esse juízo a respeito do rei Acabe. Exatamente, a Nayara comentou, né, que o erro de Josafá foi fazer aliança com o rei Acabe. Perfeito. Josafá era um cara que agradava o Senhor, ele era um adorador, mas o erro dele foi as alianças erradas que ele fez. As alianças erradas que ele fez comprometeram a vida dele. Eu creio que esse comentário é profético, porque eu creio que muitos de nós, ou muitos que estão ouvindo ou escutarão depois dessa live, no caso de muitas pessoas, o erro de muitos está na aliança que você faz. Muitas vezes você é um adorador, você é uma pessoa temente a Deus, você serve o Senhor, porém você se compromete, você faz alianças e se compromete com a pessoa errada, com as pessoas erradas. Voltando aqui ao texto, né? Acabe está disfarçado de soldado comum. E de fato, o exército sírio está focando só no rei. Cadê o rei? Vamos atingir o rei. Mas a palavra diz, olha só que interessante, o capítulo vai falar que um soldado lançou uma flecha. E até tem uma expressão ali que ele lançou a flecha... quer ver? Lançou a flecha ao acaso. Um soldado sírio lançou uma flecha para o ar, ao acaso. E quem essa flecha atingiu? Irmãos, a flecha atingiu exatamente entre a parte da armadura de Acabe, entre a parte de cima e a parte de baixo, atingiu como se fosse aqui embaixo do peito, né? E essa flecha atravessou o rei Acabe e ele morreu. Por quê? Porque nas dimensões mais elevadas, nas dimensões espirituais, o julgamento já estava feito. Quem está entendendo aí, pode comentar, pessoal. Pode comentar se você entende o que eu estou falando.
Um outro exemplo, eu quero entrar nisso que o Diego perguntou, né? De como nós podemos acessar essas regiões. Mas antes disso, um outro exemplo é Jó. Isso aí, o Sérgio comentou, né? De um modo ou de outro. Indiferente do que ele tentasse, o decreto já havia sido lançado. Um outro exemplo é Jó. Você vai ver que o próprio Satanás se apresenta nesse local dos tribunais do céu. Diz que, vindo ali os anjos servir o Senhor, Satanás também veio ali. Por quê? Porque aquela era uma sessão deliberativa, né? Do Eterno. Boa tarde, André, meu amigo, Shalom. Já tá por São Paulo aí? E aí você começa a ver que Satanás começa a argumentar algumas coisas em relação a Jó. Primeiro o Senhor diz, né? Você viu meu servo Jó? Ele é justo, ele me agrada, ele se desvia do mal e tal. Mas aí Satanás começa a falar, não, mas isso daí, ó, ele está abençoado, ele é feliz, tudo vai bem para ele. E aí Satanás começa então a requisitar algumas coisas. E por incrível que pareça, o Senhor concorda. E o Senhor fala, ok, tudo bem, você pode ferir Jó, mas você não pode tirar a vida de Jó. E aí você conhece a história, né? Depois o Senhor tinha um propósito nisso. O Senhor tinha um plano nisso. E por fim, então, o Senhor restaura Jó e concede a Jó o dobro, né? De tudo o que ele tinha antes. Um outro exemplo que me veio foi Nabucodonosor. Quando ele se ensoberbeceu, diz que vieram os vigilantes, né, os anjos vigilantes, e determinaram 7 tempos sobre Nabucodonosor. E durante 7 anos, Nabucodonosor perdeu a sua capacidade humana, intelectual, e viveu como se fosse um bicho, morando ao relento e se comportando como se fosse um animal por 7 anos. Até que depois de 7 anos, a Daniel vai falar, o livro de Daniel, que Nabucodonosor ele olha para o céu, reconhece Deus, e o entendimento dele retorna. E toda a sua, o texto vai falar que toda a sua honra, sua dignidade, né, sua glória retorna. E aí vieram os seus servos e o colocaram de volta na posição de rei. Irmãos, o que é importante você entender agora é que muitas coisas que nós vivemos, muitas coisas que você vive, nós vivemos porque antes algo já aconteceu nos tribunais celestiais. Algo já aconteceu nas cortes celestiais. E isso pode ser tanto bom como ruim. Lá nas cortes celestiais pode ter sido estabelecido sobre a sua vida que você receberá favor, que você receberá sabedoria, que você irá prosperar, que você será bem-sucedido. Ou, lá nas cortes celestiais, pode ter sido estabelecido que você estará bloqueado. Isso mesmo. Com certeza. E esse é o objetivo da minha live, Nayara.
ela perguntou ali, né? Alguns decretos de Deus podem ser quebrados, né, ou alterados? Com certeza, com certeza. Inclusive, esse é o objetivo, né? Um dos objetivos de eu ter feito essa live, eu até abri ela assim sem... Não anunciei essa live, eu abri assim porque eu recebi essa palavra e eu estou compartilhando alguns princípios aqui, alguns conceitos, né? Exatamente, Diego. Tipo maldição hereditária. Irmãos, preste atenção. Em Apocalipse, a Bíblia vai falar que o acusador, Satanás, ele acusa os irmãos de dia e de noite. Ele está acusando de dia e de noite. Por quê? Porque se determinado assunto na sua vida não estiver redimido, se determinado assunto na sua vida não estiver consertado, absolvido pelo sangue de Jesus, o nosso juiz, que é justo, ele será justo no tribunal. Você entende? Nós precisamos aprender a resolver as coisas não primeiro na terra, mas primeiro nas cortes celestiais. Primeiro nos tribunais do céu. Por quê? Porque para todas as coisas há um tempo e um modo. Essa palavra modo é mishpat, que significa julgamento, justiça. Ou seja, se não estiver resolvido nos tribunais celestiais, se não estiver decidido nas cortes, haverá um reflexo disso na terra. Quem está entendendo, vai comentando aí, irmãos. Isso. Nós vamos resolver isso por meio da oração. Exatamente. Porque a oração, o Senhor Jesus falou, né, em Mateus 18, o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Irmãos, se você puder, veja comigo Isaías 54. Eu quero só olhar Isaías 54 e Isaías 50 também. Diz assim, ó. E aí eu já quero tentar responder a pergunta de vocês, ok? Diz assim: nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte, você refutará toda a acusação. Olha só, essa palavra na corte é a mesma palavra lá em Eclesiastes 8:5 para modo. É mishpat. A mesma palavra. Na corte, você refutará toda acusação. Os servos de Adonai herdarão tudo isso. A recompensa de sua retidão procederá de mim. E Isaías 50... Isaías 50, verso 7.
Diz assim, ó: pois Adonai Elohim socorrerá. Por isso nenhum insulto pode me ferir. Por isso estabeleci a minha face como uma rocha, sabendo que não me envergonharia. Amém, Diego. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu também creio. Meu amigo Ricardo aí chegou também. Mande notícias aí, Ricardo. Ricardo é pastor em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Mande notícias de vocês aí para mim, tá bom? Isaías 50, o verso 8 agora. Olha só. Meu vindicador está próximo. Quem se atrever a me acusar, que vá comigo à corte. Vejam, se Adonai Elohim me ajuda, quem se atreverá a me condenar? Eis que eles estão se desfazendo como roupas velhas, comidas pelas traças. Então são 2 versículos que falam a respeito das cortes, né? E sabemos que existem as cortes não só da terra, mas as cortes no mundo espiritual, né? E nós, como servos do Senhor, temos como herança prevalecermos nas cortes. Nenhuma arma forjada contra nós pode prevalecer se estivermos na justiça. Então, primeiro ponto, irmãos. Agora eu vou entrar em como. Arrependimento. Shtaramandai. Aleluia. Shtirimanás. Arrependimento. E o segundo ponto, a oração. Por quê? Porque você precisa orar a partir de um lugar de justificação, né? Nós sabemos que nós somos justificados pela fé, por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, arrependimento. Arrependimento de todas as legalidades. Arrependimento de todos os pontos de contato que você possa ter com Satanás. Arrependimento de todos os alinhamentos que você possa ter com a injustiça. Porque em 1 João 2 diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Você que está sentindo essa movimentação espiritual, comece a orar. Se você puder ir orando em línguas, ore em línguas também, aí onde você está, porque se está havendo essa movimentação é porque o Senhor quer liberar algo, né? O Senhor quer fazer algo aqui. Rambarashtere barabaseira mandaramashtere bandarabassora mandarazuru larashtere barabasere barakambaramanasturu. Apocalipse 12:11 diz assim, a partir do versículo 10 diz assim: porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem de seu testemunho. Irmãos, primeiro ponto então é o arrependimento. O arrependimento de obras mortas. Né? Precisamos purificar a nossa consciência das obras mortas. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, irmãos, eu creio que é você ter uma pauta. Quando eu falo pauta, eu me refiro a um objetivo. Então, comece a pedir a Deus revelação. Porque tem muitas coisas que nós não enxergamos. Meu amigo Emerson, Shalom, seja bem-vindo aí, cara. Tem muitas coisas na nossa vida, a respeito de nós, a respeito da nossa família, dos nossos antepassados, muita coisa que nós não sabemos. Então eu te aconselho a pedir revelação a Deus, que Deus te revele aquilo que você não está enxergando sobre você mesmo. Irmãos, peça a Deus. Daniel fala que Deus é aquele que revela o oculto e o escondido. Com ele está a sabedoria, com ele mora a luz. Comece a orar pelo espírito de sabedoria. Comece a orar para que Deus te revele o que você não sabe a teu respeito. Comece a orar por isso. Uma oração que eu fiz esses dias até foi assim: Senhor, me faz saber o que Satanás sabe a meu respeito e eu não sei. Amém. O Diego falando, sinto a unção e a presença, né? E movimentação dos anjos aqui no meu quarto. Ore, irmãos, para que você tenha revelação. Então a oração que eu fiz esses dias foi algo assim: Senhor, me faz saber o que Satanás sabe a meu respeito e eu não sei. Porque pode ser que Satanás esteja te acusando em relação a algo e você não está consciente de que você precisa remir aquilo, orar por aquilo, ou até consertar aquilo. Às vezes é algo a respeito dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós. Então, primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, ore por mais revelação. Mais revelação. Mais revelação. Eu quero liberar isso também agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por revelação. Que comece a vir uma unção sobre os meus irmãos. E que o Senhor comece a trazer revelação aonde existem pontos cegos, Pai. Coisas que nós não percebemos, coisas que nós não sabemos a nosso respeito. Comece a Deus a revelar o que é necessário. Em nome de Jesus, Deus, eu oro agora por revelação. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, venha sobre os meus irmãos, trazendo revelação, convicção, revelação em nome de Jesus. Eu teria mais coisas, irmãos, para falar sobre isso, mas eu creio que nessa live eu não consigo. Mas eu ainda quero orar por mais uma questão. Então, primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, a partir do Senhor te trazer revelação, você já sabe o que apresentar, né? Em oração. Porque daí vem a oração. Agora você já tem uma pauta, você já sabe o que você precisa resolver. E aí, através da oração... Então, agora a pergunta, como fazer isso, né? Como acessar esses tribunais? Irmãos, esse é um local espiritual, você vai acessar pela fé. Em oração. Você vai acessar as cortes celestiais pela fé. Em oração.
Eu vou me levantar aqui, tá, irmãos? E eu quero orar. Aleluia, Deus. Aleluia, Daramanasere, Mandaramanashere, Mandaramassuru, Kostere, Barabassuru, Arabashtiri, Barabassuru, Andaramanajere, Andaramazuru. Irmãos, depois, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, digite para mim depois, pode ser no meu direct, algo assim, ou nos comentários onde vai ficar esse vídeo, que você quer mais conteúdo sobre esse assunto, tá? Você escreva lá, eu quero. Escreva que eu quero nos comentários. Depois que esse vídeo fica salvo, vai lá, escreve eu quero. Porque esse assunto é sério, irmãos. Você não pode... Esse local é muito sério. Esse local dos tribunais de Deus, ele é muito sério. Você não pode se apresentar nesse local de qualquer forma. Porque pode ser até pior para você. Se você estiver cheio de brechas, se você estiver cheio de pecados, se você estiver cheio de coisas não resolvidas e você se apresentar nesse local, pode ser pior para você. Então você precisa se alinhar com o Senhor, estar lavado, né? Banhado pelo sangue de Jesus e entrar nesse local com temor, com muito temor, pela fé em oração. Você vai entrar nesse local com muito temor, pela fé em oração. Quando você entrar nesse local é um momento muito sério. Você tem que estar consciente, você pode até pedir autorização. Senhor, eu te peço autorização agora. Isso eu estou dizendo depois que você já se alinhou. Depois que você já se banhou no sangue de Jesus, você pode pedir autorização. Você pede autorização. Senhor, justo juiz, eu peço a sua autorização para me apresentar agora no seu tribunal, nas cortes celestiais. Então, em espírito, você vai fazer isso, pela fé. Alguns podem ser que até tenham visões nessa hora. Mas mesmo que você não tenha visões, você vai fazer isso pela fé. Você tem que crer que está sendo ouvido. Você precisa crer que está sendo recebido nas cortes celestiais em oração. Ok? Porque a justiça de Deus não é como a justiça da terra, né? Que é burocrática, difícil. Não. A justiça de Deus ela é imediata. Existe um acesso. Você pode ser recebido nesse local pela fé em Jesus Cristo. Só que você, quando entrar nesse local, você não pode se basear na sua própria justiça. Você tem que renunciar à sua justiça própria e confiar totalmente no advogado, na justiça do advogado, Jesus, porque ele, na cruz, levou toda a sentença já. Toda a sentença que era contra você, Jesus já levou na cruz. Essa vitória é que será aplicada no tribunal celestial, nas cortes do céu. Não é a sua justiça. É a justiça de Jesus, o advogado, que já levou sobre ele a pena, já levou sobre ele a sentença de maldição. E aí, por meio desse sacrifício de Jesus, é que os decretos são revertidos, né? Aquilo que era contra você, alguma pendência no mundo espiritual que ainda era contra você, nos tribunais começa a ser revertido. E aí o Senhor pode liberar sentenças favoráveis, né? De acordo com a obra de Jesus na cruz. Amém? Pessoal, vamos orar. Eu quero orar sobre isso, então.
para que Deus te dê graça a entender o que eu estou falando e que o Senhor também te leve a viver isso, ok? Essa restauração, né? Através das cortes celestiais. Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos agora perante o Senhor, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo na live. Shalom, pastor Marlex, que entrou aí, meu amigo de Petrópolis, que é um local de governo, né, Petrópolis. Senhor, em nome de Jesus. Rakatarramastiriambaramasso. Nagasturokorobarabasti. Aleluia. Deus, obrigado por essa palavra que nós ministramos hoje. Obrigado por cada pessoa que escutou a live. Nós oramos agora por entendimento a respeito do modo de Deus. O Senhor tem um modo de agir. E esse modo de agir está em acordo com os tribunais do céu. Está em acordo com as cortes celestiais. E eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus os meus irmãos comecem a receber capacidade de entender e acessar esse ambiente aonde o justo juiz se assenta. Eu oro pelo espírito da profecia. Assim como Daniel, em Daniel 7, viu essa sala onde o justo juiz julgava. Eu peço, Pai, que o espírito profético comece a impulsionar os meus irmãos a esse ambiente onde coisas espirituais são resolvidas e se refletem na terra. Pai, eu clamo em favor dos meus irmãos que muitos deles estão com a vida amarrada. Muitos deles estão com a vida atada. Muitos deles estão passando muitas dificuldades e não conseguem prevalecer. Fazem de tudo na terra. Lutam, fazem de tudo na terra, mas não avançam porque algo não foi resolvido nas cortes celestiais, algo não foi resolvido no mundo espiritual. Eu oro em favor de cada um deles, Pai, que haja cura, que haja restauração, que o Senhor os leve, Pai, em nome de Jesus, Pai, a um lugar mais profundo, para que consigam, Pai, pelo sangue de Jesus, pela fé, resolver, Pai, nas cortes, resolver diante do trono, resolver diante do Senhor as pendências, aplicando, Deus, a vitória de Jesus, aplicando, Deus, o sangue de Jesus, para que sejam declarados inocentes pelo sangue de Jesus, Pai. Inocentes das acusações do adversário. Rokastiri baramassu, roamastiri baramanassou. Rakatarabastere barabassu, rokostere barabasere barabastiri barabassei. Pai, libera os teus anjos para visitarem os meus irmãos, Pai, para cooperarem com eles nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto algo dentro de mim, irmãos. Algo está acontecendo. Ok? Algo está acontecendo. O Senhor está operando algo. Existe uma batalha acontecendo. Uma batalha pela sua vida. Glória a Deus. A Nayara falou que sente a presença de Deus. Pai, eu oro pela sua presença sobre os meus irmãos, sobre a minha vida também. Mais de ti, Senhor, mais de ti. Eu preciso de você. Eu preciso da sua armadura sobre mim, Senhor. Me guarda, me reveste, dá-me a presença, glória de Deus, Pai. Pai, eu oro pelo Emerson, por restauração. Eu oro pela Nayara, Senhor, em nome de Jesus, por entendimento, sabedoria, que o Senhor desembole, desenrosque, tire coisas do caminho dela, que como se fossem coisas no caminho dela, Pai, vai tirando coisas do caminho dela,
Faz que os pés da Nayara se movimentem. Em nome de Jesus. Pai, libera os pés dela para andar, para correr, para saltar. Estaramassui, fogo do Senhor nos pés dela. Vai tirando armadilhas, vai tirando obstáculos, vai tirando entulhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoe pastor Marcelo, pastor Marlex, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus que está presente aqui, Sérgio, Pai, a casa dele, família dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Dorocostiri Barabassuru Kitaramandaias. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que por enquanto é isso, ok? Não esquece de comentar lá depois se você quer mais conteúdo sobre esse assunto. Manda lá, eu quero. Tá bom? Nos comentários aonde vai ficar esse vídeo depois. Escreve lá, comente o vídeo, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. O Senhor abençoe a tarde, né, de vocês, em nome de Jesus.